sinalizando aí, vai nos dando aí informações de como que está chegando aí o áudio para vocês. Amém, mais alguns segundos. Mais alguns segundos. Em breve aí nós estaremos aí dando início. Estamos ajustando aí. Como é que está o áudio aí? Como é que está a captação do áudio? Estamos adaptando porque é algo novo também para nós. Estamos saindo da rotina. Creio que muitos estão saindo da rotina, da sua zona de conforto. Então é um tempo de ajuste. Vamos ter paciência, vamos ter calma, prudência, sensatez. Estamos aqui com uma equipe nos bastidores, na intercessão. As portas estão abertas no sentido de receber uma demanda de alguém que seja numa situação de extrema necessidade, necessita de uma oração. A Bíblia diz em Marcos capítulo 2, versículo 17, que Jesus ele não veio para os sãos, sim para os doentes. E cremos que a igreja é um hospital para esses doentes. Então nós estamos aqui respeitando, os princípios aí de autoridade, mas nos reservando aí o direito à prudência. Daqui a alguns minutos estaremos dando início aí a nossa, podemos dizer, reunião, amém? Enquanto isso aí vai mandando um graça e paz, vai abençoando, nos abençoando. Já te abençoo aqui em nome de Jesus. Vai abençoando aí a equipe de bastidores, a equipe que está conosco aqui. Já quero dar um graça e paz aí para a Veridiana, lá de Foz do Iguaçu. Sim, podemos dizer que é um trabalho particular, um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho restrito, um trabalho celular. Sim, podemos usar essa nomenclatura. Nós saudamos também a Ana Lúcia com oi, a William Targa, que já está nos assistindo, a Eliane. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aí aguardando. Se tiver alguma dificuldade de áudio, se tiver alguma dificuldade visual aí, vai nos sinalizando, vai nos mostrando aí. Nós estamos aqui com o Wallace, Maria, Wesley, a Jennifer, muitas pessoas aí já nos assistindo.
Faltam alguns minutos para que possamos aí dar o start para aquilo que Deus tem para nós nesse tempo. Nós não podemos deixar de dizer que Deus, ele continua no controle absoluto de tudo. Deus, nosso Deus, Deus Pai, ele continua no controle absoluto de tudo. Nada foge ao controle das mãos do Yeshua. Existe um texto em Provérbios, capítulo 27, versículo 12, que o sensato, algumas traduções diz o prudente, ele antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Eu creio que é um tempo da sensatez para a igreja brasileira. É um tratamento de Deus. É um tratamento de Deus para uma maturidade para a igreja brasileira. Saudamos também a Karina, a Lavínia, o pastor Rodrigo. Vamos aguardar aí para que possamos dar início ao nosso culto. Um abraço também para a Kétila. Queridos, estamos vivendo um momento de muita preocupação, uma quebra de rotina, e hoje, como congregação, nós estamos adotando medidas que fogem ao nosso padrão. É a primeira vez que eu estou ministrando de forma ao vivo, para mim tudo novo, e é um tempo de adaptações da nossa conduta diária e não da nossa fé. A nossa fé precisa permanecer firme e inabalável. Nós, particularmente, eu acredito num tratamento de Deus. Eu acredito que é um tempo de ajuste. Eu acredito que, através dessa situação, muitas pessoas voltarão aos pés da cruz. A Bíblia fala que nos momentos de dor, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, o povo clamava ao Senhor. O povo buscava se render aos seus pés. E pelo fato de nós termos uma liberdade de pronunciar o Evangelho aqui no nosso país, na nossa nação, no Brasil, entendendo que essa doença, ela não respeita, não estabelece padrões de etnias ou classes sociais, nem regiões geográficas, mas trazendo para a nossa realidade aqui no Brasil, é um tempo de prumo, é um tempo de alinhamento, é um tempo de despertamento, porque é impressionante, porque ainda, diante de todo esse cenário, nós ainda somos tomados de muita vaidade, de achismos, de quem está certo, de quem está errado. É tempo da igreja brasileira dar as mãos, se humilhar e orar e buscar a face do Senhor para que Ele possa de fato sarar a nossa terra. Há a necessidade de um posicionamento maduro dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, nesse tempo, têm que erguer a sua voz, mostrar os seus rostos e declarar que existe um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem zelado pelo seu povo, pelos seus filhos. Eu não quero ser um profeta do juízo, mas há uma necessidade de nós, igreja, nos arrependermos. Há uma necessidade de nós, igreja, amar ao próximo como a nós mesmos. Esse isolamento social nada mais é do que amar ao próximo. Não estou aqui na condição de juiz, eu não quero trazer nenhum tipo de juízo para aqueles que decidiram abrir as suas casas. Não quero trazer nenhum tipo de glória para aqueles que resolveram fechar as suas casas. Porque eu creio que todos nós estamos sendo movidos por uma direção do Eterno, por uma direção do Yeshua. E aquilo que nós plantarmos, certamente nós colheremos. Então, queridos, se
existe um tempo propício, apropriado de lermos a palavra, de jejuarmos, de orarmos, de nos humilharmos. É agora. É agora. Eu vejo muitos agora reclamando porque as casas de orações estão fechadas ou estão fechando as casas de orações. Mas nós temos muitas igrejas de bancos vazios. E agora que por uma recomendação, porque nós precisamos entender que nós precisamos respeitar as autoridades. Eu falo aqui de Mogi das Cruzes, eu falo aqui do estado de São Paulo. E a orientação no nosso município, no nosso estado, não é uma obrigação, mas é uma recomendação de que façamos nossos cultos com um número reduzido de pessoas, aglomerações com no máximo 20 pessoas. E nós, como autoridade espiritual, eu como autoridade espiritual, eu que defendo o princípio de honra, fidelidade e lealdade, eu não posso contrariar ainda que seja uma recomendação, porque eu sou pai. E se eu trago uma recomendação para os meus filhos, eu prefiro sinceramente que eles obedeçam a eu ter que obrigá-los. Então é um tempo de maturidade. Eu creio que Deus está nos moldando para nos levarmos a um nível de maturidade, de entendimento. Então, ao invés de compartilharmos uma teoria do caos, vamos orar. Talvez sinceramente houvesse uma necessidade de um isolamento social também das redes sociais, porque há inúmeras publicações sem sentidos que não favorecem nada, que não agrega nada, que não acrescenta nada. Infelizmente, há muitas pessoas brincando com o sofrimento dos outros. Há muitas pessoas fazendo piadas de algo tão sério, algo tão real. É impressionante, eu particularmente estou impactado, porque nós nunca vivemos isso. De fato, nós estamos vivendo os dias de Noé, onde ninguém esperava uma chuva, era algo novo para aquele tempo. E para nós, isso é algo novo. Então nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus. Você, filho de Deus, eu abomino quando eu vejo alguém que fala que é filho de Deus fazendo brincadeiras, chacotas com algo tão sério. É tempo, queridos, eu quero ser enfático, é tempo de nós orarmos. É tempo de nós nos arrependermos e pedirmos perdão. Eu não estou aqui para ser um juízo na sua vida, mas eu estou aqui para ser uma voz profética e chamar você para junto comigo, clamarmos, orarmos, nos arrependermos. Nos arrependermos. Queridos, é óbvio, nós precisamos sim tomar as medidas de precaução. Nós precisamos sim atentar às orientações governamentais, mas nós precisamos, queridos, nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos, queridos, não aceitar isso como algo normal, como algo rotineiro. Nós precisamos, sermos violentos no que tange a oração. Nós precisamos ser inconformados com essa situação, mas não uma inconformação pública através de redes sociais, mas uma inconformação no secreto, uma inconformação no secreto. Tranque-se no seu quarto. É um tempo de isolamento, queridos. Nós precisamos entender as orientações. Não é férias, não é para ir ao shopping, não é para fazer churrasco. Se você quer fazer algo, ore. Se você quer fazer algo, junte os seus familiares e ore. Vai ler a Bíblia, vai se alimentar, vai se encher de Deus, vai buscar intimidade com Yeshua, vai entender as coisas, vai discernir as coisas. Comece a buscar as direções do alto. Infelizmente, o brasileiro precisa acordar, precisa despertar. É lamentável as coisas que nós temos visto e ouvido. Pessoas querendo levar vantagem com a desgraça, no que tange aí ao álcool em gel, pessoas querendo vender a 300, 400% a mais do preço normal. Isso é um absurdo. Querendo tirar vantagem, queridos. Talvez no que tange, naquilo que nós nos referimos à nação brasileira, Deus está nos
querendo nos ensinar a sermos unidos, sabe, parar de querer levar vantagem. Eu faço parte de um grupo de pastores e houve um comentário absurdo onde um pastor falou assim: olha, é bom que todas as igrejas fechem, que a minha vai estar cheia. Isso é um pensamento mesquinho, um pensamento, desculpa a expressão, mas um pensamento idiota. Queridos, nós precisamos nos posicionar. E eu quero ler um texto no capítulo 22 de Jó, a partir do versículo 21, que diz assim: portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá: para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Esse texto é um texto de reconciliação, de restauração, de vivermos em paz com Deus, de nos conectarmos com Deus. Ele fala que nós devemos nos converter ao Todo-Poderoso, para que venhamos nos afastar das tendas das nossas injustiças. E Deus está nos envergonhando, trazendo à tona nossas injustiças, para que possamos de fato reconhecê-las, para que de fato possamos externá-las e nos arrepender. Porque somente no tempo de caos, que de fato, quando nós somos pressionados, que nós mostramos quem realmente somos, que Deus que realmente servimos. Ele fala assim, olha, que nós devemos lançar ao pó os nossos ouros, lançar nos ribeiros aquilo que representa nossas riquezas, aquilo que você tem de mais valor, para que Ele seja o mais precioso na minha vida e na sua vida. Queridos, quantos ouros nós temos carregado, quantas riquezas que nós não queremos abrir mão, e talvez Deus esteja nos chacoalhando para que possamos abrir mão daquilo que nós temos construído, mas que são palha, que são feno, que são madeiros. Que possamos nos avaliar. O apóstolo Paulo diz que cada um deve se avaliar num tempo de autoanálise. Eu não estou aqui para avaliar a sua vida, eu não estou aqui para avaliar a sua conduta, mas é um tempo de nós nos avaliarmos. Nós, queridos, eu falo aqui como congregação, aqui a nossa casa, nos dias de semana, é uma casa vazia, onde as pessoas não valorizam o congregar, o se reunir, porque cada um tem as suas riquezas, cada um zela pelos seus ouros. Mas há uma exortação. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Você está disposto a isso? Será que nós, igreja brasileira, estamos dispostos a isso? A de fato fazer de Deus o nosso maior tesouro? A de fato fazer de Deus a nossa maior riqueza? Abrir mão de tudo, abrir mão das nossas vaidades, abrir mão da nossa arrogância, abrir mão dos nossos achismos, abrir mão das nossas convicções fora da realidade do Deus eterno, para que venhamos entronizar Deus nos nossos corações? Esse é o tempo, querido. O texto diz que quando nós de fato, prestem atenção, quando nós de fato estabelecermos Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador,
não apenas o Salvador, mas o nosso Senhor absoluto, aquele que reina, aquele que rege, aquele que direciona, aquele que decreta. Porque nós estamos debaixo de decretos de homens, nós estamos debaixo do decreto do presidente, de uma situação de emergência, debaixo aqui no estado de São Paulo, debaixo de um decreto do governador, aqui em Mogi das Cruzes, debaixo de um decreto do prefeito. Mas e o decreto do Eterno sobre nós? E as liberações de Deus sobre nós não podem ser esquecidas. Nós precisamos ser prudentes, sim, mas não podemos esquecer que o inimigo vem por um caminho, mas por 7 ele foge de nós. Nós não podemos esquecer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja verdadeira, a igreja madura, ela avança e o inferno recua. A igreja verdadeira, ela avança e o inferno recua, mas a igreja verdadeira é aquela igreja que Deus é a sua riqueza, Deus é o seu ouro, Deus é a sua prata. E quando nós entrarmos nesse nível, aí sim nós entraremos no nível profundo de oração. O texto diz: você fará oração e Deus o ouvirá. Aí nós fazemos um link com o texto de Crônicas, onde o povo que se chama pelo nome dele, o povo que sabe, que diz: olha, eu sou filho do Deus eterno, que se humilha, que ora, que busca a sua face, mas que principalmente se converte dos seus maus caminhos. Esse é o desafio, queridos, de nos convertermos dos nossos maus caminhos, para que então Ele ouça dos céus, perdoe os nossos pecados e sara a nossa terra. Nós invocamos o nome do Deus misericordioso, e Ele o é, mas Ele também é um Deus de juízo, é um Deus que zela pela sua palavra. Nós estamos talvez vivendo um tempo de humilhação, mas Deus salvará o humilde, diz o texto, e Ele livrará aquele que é inocente nele. Então nós precisamos nos achegar nele. Esse é o tempo. Eu creio que esse é o tempo de uma grande colheita. Eu creio que esse é o tempo onde as pessoas vão se achegar a Ele. É um tempo de dependência, é um tempo de despertamento. E esta é a minha oração. Não que você seja convencido pelas minhas palavras, mas que o Espírito de Deus te convença, mas que o Espírito de Deus te abrace, para que você seja abraçado. E você que talvez esteja vivendo em um momento de aflição, você que talvez esteja vivendo em um momento de angústia, de incerteza, porque alguém talvez do seu seio familiar, do seu contexto familiar, do seu contexto social, tem uma suspeita deste vírus. É tempo de você orar, é tempo de você clamar. Não se desespere, lance sobre ele toda a sua ansiedade, creia nele, apresente Jesus, leve Jesus, as portas estão abertas. Infelizmente nós ainda temos um coração obstinado, porque eu creio que quando o líder Moisés levou a instrução do Deus Todo-Poderoso no que tange às vésperas da Páscoa, dando toda uma instrução, dando toda uma informação, estabelecendo ali para o povo toda uma métrica de comportamento. A Bíblia não diz isso, mas eu creio que muitos ali não se sujeitaram. Eu creio que muitos ali não obedeceram. Eu creio que muitos ali não aspergiram o sangue do Cordeiro nos umbrais das suas portas. Eu creio que muitos dali foram para fora para ver o que estava acontecendo. Por que eu creio nisso? Porque depois nós começamos a observar a obstinação do povo, a rebeldia do povo. Então eu creio que naquele momento muitos dos filhos de Deus morreram. Mas todo aquele procedimento, toda aquela direção do homem de Deus, toda aquela direção da autoridade constituída, foi para que houvesse um livramento, foi para que o povo tornasse
livre ou se tornar livre. Então houve ali uma mortandade para aqueles que não se sujeitaram, para aqueles que não criam em Deus, para aqueles que tinham um coração obstinado. E a palavra do Senhor vai dizer em Samuel que a obstinação é semelhante à idolatria. Você pode ser um idólatra, porque você é tão obstinado. Você pode ser um idólatra, porque você também é uma pessoa de dura serviço. E você está querendo sobrepor talvez aquilo que você acha, talvez aquilo que você pense. Mas não é o momento, não é o momento agora é o momento de nós nos sujeitarmos a Deus. Agora é o momento de nós sujeitarmos a Deus e às instruções das autoridades. Eu tenho ouvido algumas pessoas falando da igreja perseguida, fazendo comparações que na minha visão é totalmente absurda. Porque a nossa igreja não está sendo perseguida. Nós não estamos sendo proibidos de cultuar a Deus. A igreja perseguida é uma igreja proibida de cultuar a Deus. Nós não estamos sendo proibidos de cultuar a Deus. Queridos, não sejamos ignorantes. E não compartilhemos informações ignorantes. Não alimentemos o medo. Não alimentemos o caos. Sejam instrumentos de Deus. Sejam Moisés. Sejam um instrumento das mãos de Deus. Seja um Josué, seja um José, seja um instrumento das mãos de Deus, seja um Gideão. Proclame a liberdade, proclame a libertação. Mas você, como eu, pode se sentir tão pequeno em meio a algo tão gigante, mas nós servimos a um Deus todo-poderoso. E a oração de um justo, ela é poderosa. A oração de um justo é poderosa. Eu vou contextualizar com uma realidade. Um pedido de um filho para um pai é poderoso. Então é tempo de eu unir a minha oração com a sua oração. Eu unir a minha casa sacerdotal com a sua casa sacerdotal. E juntos, querido, orarmos, clamarmos, chorarmos, nos humilharmos, nos prostrarmos, nos arrependermos. Esse é o tempo. Esse é o tempo de despojarmos das nossas vaidades, das nossas riquezas. É tudo novo, nós estamos saindo da nossa rotina. É tudo novo, nós estamos saindo da nossa NPA, da nossa maneira padronizada de viver. Mas Deus faz isso. Não foi o que Deus fez com Noé? Ele tirou, ou Ele proporcionou uma mudança radical, mudando as estruturas, tirando a humanidade de um padrão de pecado, estabelecendo uma conduta através da vida de um homem, uma nova conduta através da vida de um homem. É tudo novo, mas Deus é o mesmo. É tudo novo, mas a fé é a mesma. É tudo novo, mas a oração é a mesma. E eu creio, e eu quero decretar isso, eu quero profetizar isso, que esta pandemia, ela tem um tempo determinado. Essa pandemia tem um tempo determinado. Ela vai passar, ela vai acabar. E eu creio que muito em breve. Eu creio que toda essa manifestação é para acordar a igreja da Europa, uma igreja fria. É para despertar a igreja dos Estados Unidos. É para que o evangelho possa entrar de uma forma violenta na Ásia. Tem coisas que nós pensamos que são para a morte, mas que são para a vida. Tem coisas que nós não entendemos. Porque quem entenderá as intenções do coração de Deus, queridos? A nossa mente não alcança. A nossa mente não alcança. Então, queridos, podemos fazer muitas especulações, mas preste atenção, a palavra mesmo já diz, especulações. A única certeza que eu e você podemos ter é que Deus é o nosso Senhor. A única certeza que eu e você podemos ter é que Deus é o nosso Salvador. A única certeza que eu e você podemos ter é que Deus, Ele controla tudo. Nada foge do controle das mãos do Eterno. Talvez essa pandemia, ela se expandiu de tal forma que saiu
das mãos do homem, mas não saiu das mãos de Deus. Nada foge ao controle das mãos do Eterno. E eu não quero, durante esses dias, que eu creio que serão breves, apenas falar sobre isso, porque a vida continua, queridos. A vida continua. Você precisa entender isso, a vida continua. Não seja ansioso, não se deixe levar pelas movimentações humanas, não seja precipitado. Comece a manifestar, se você quer manifestar algo, manifeste o amor. Cuide dos seus pais que são idosos, cuide dos seus avós, cuide das pessoas idosas que você conhece. Faça isso, mas não se desespere, não corra para o mercado, sabe? Calma, vamos aguardar, queridos. Mais uma vez, como um profeta de Deus, eu quero dizer que isso tem um tempo determinado. Deus está nos pressionando, Deus está nos moldando, Deus está nos afunilando, Deus está nos peneirando. Quem de fato é filho de Deus, quem de fato crê. Eu quero abrir um adendo e já dizer que eu não me sinto menos filho de Deus, menos pastor ou menos crente, porque eu decidi manter a igreja fechada ou atender às orientações das autoridades. Mais uma vez eu quero deixar claro que as portas da igreja elas estão fechadas para a aglomeração, mas a porta está aberta para alguém que, como hoje, já entrou aqui buscando uma oração, buscando uma direção. Esse é o nosso papel, esse é o meu papel, e eu não me nego a fazer isso. Nenhum dos líderes, tem líderes aqui na minha frente, se nega a fazer isso, porque nós entendemos que é o nosso papel, é a nossa vocação, mas Deus não fere a sua palavra, Deus não fere princípios. E se nós estamos sujeitos à autoridade, nós precisamos responder às autoridades de uma forma prudente, de uma forma sensata. Então, se nós não devemos aglomerar mais de 20 pessoas, é uma recomendação, eu me sujeito. Porque que autoridade eu vou ter para cobrar de princípios se eu não vivo princípios? Se quando eu sou desafiado para viver um princípio, eu simplesmente viro as costas? Você consegue entender que é um tempo de alinhamento com os céus? Talvez você, queridos, que já congrega em uma igreja, talvez você deixou todo esse tempo ou está há muito tempo sem congregar na sua casa sacerdotal. Mas agora, talvez para demonstrar, para testar uma rebeldia, você está procurando uma casa que está aberta. Qual é a motivação do seu coração, querido? Qual é a motivação dos nossos corações? Que riquezas que nós precisamos, sabe, que tipo de ouro que nós precisamos lançar aos ribeiros? Que tipo de riquezas que nós temos carregado que de fato não são riquezas, irmãos, são imundícies? É um tempo de ajuste, é um tempo de alinhamento, é um tempo, sabe, pastores, de nós darmos as mãos. Pastores, você e eu precisamos entender que você é uma referência. Você tem seguidores. Você tem pessoas que copiam o seu exemplo. Então não há necessidade de discussões vãs nas redes sociais. Não há necessidade de debates públicos nas redes sociais, porque você defende o seu ponto de vista e o pastor A defende o seu ponto de vista. E nós trazemos escândalos ao invés de nos unirmos e orarmos. Preste atenção aos sinais dos céus. Preste atenção aos sinais dos céus. É o tempo de nós nos unirmos. E nós estamos nos afastando por conta das nossas ideologias, por conta das nossas placas. Será que eu e você, como pastores, estamos dispostos a abrir mão dos nossos ouros, das nossas riquezas, tendo Ele como nosso único Rei, tendo Ele como a nossa maior riqueza? Eu também sou pai. Eu também tenho filhos, mas eu assumi um chamamento. Eu falei no início, quando nós estávamos aqui ainda ajustando, que Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus disse que Ele não veio para os sãos, Ele não veio para as pessoas sadias, Ele veio para os doentes. E nós não podemos deixar de negar que a igreja madura, a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela representa, ou ela é uma representatividade espiritual de um hospital.
Então também, queridos, nós devemos orar pelos médicos, pelos profissionais da saúde, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, pelos técnicos, pelos socorristas, pelos bombeiros, pelos policiais, por aqueles que não podem se isolar. Aqueles que estão no front, aqueles que estão à frente da batalha, os profissionais da saúde que estão à frente da batalha. Muitos pais, muitos ali que também representam famílias, nós precisamos orar por estes, cobri-los, ao invés de ficarmos discutindo quem está certo e quem está errado. Olha a demanda de oração que eu e você tem, olha a demanda de oração, olha a responsabilidade que nós temos como autoridades espirituais. Tem as autoridades administrativas, governamentais, federativas, mas tem as autoridades espirituais que eu me encaixo nisso e você deve se encaixar nisso. E eu e você, nós precisamos orar por essas pessoas, clamar por essas pessoas, interceder por essas pessoas, zelar por essas pessoas, ao invés de defender nossos pontos de vista. Por isso que eu falo que talvez haveria também uma necessidade de uma quarentena, de um isolamento social das redes sociais, para que alguns líderes falassem menos publicamente e orassem mais no secreto. Falasse menos publicamente. Você não precisa de mais seguidores, você já tem milhões e milhares de seguidores. Você já tem pessoas que te seguem, que te colocam como exemplo. Não há necessidade de polêmicas. Não é o tempo de nós polemizarmos se a atitude do presidente está correta, se a atitude do governador está correta, se a atitude do prefeito está correta. O meu papel, o seu papel, como filhos de Deus, é orar. Eu não estou falando que nós precisamos aceitar tudo goela abaixo, mas aquilo que não foge às Escrituras, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos interceder. Nós precisamos interceder. Nós precisamos sair das nossas cavernas, erguermos a nossa voz. Eu sou uma voz e você é uma voz. Eu sou uma voz e você é uma voz. Sabe o que vai parar essa pandemia? Não é uma vacina, não é uma providência governamental, mas sim o posicionamento dos filhos de Deus, mas sim o posicionamento daqueles que se declaram filhos do Deus Altíssimo. Aqui nossa casa, chamada Fluir das Águas, nós estamos no propósito de oração. Nós estamos orando madrugada adentro. Nós estamos fazendo o nosso papel. Eu como líder, juntamente com os líderes da casa, nós entendemos o nosso chamamento. Nós entendemos a nossa comissão. Nós entendemos qual é o nosso papel em meio à crise. Em meio à crise, o bombeiro tem um papel, o presidente tem um papel, o médico tem um papel, o advogado tem um papel, o lixeiro tem um papel, o pedreiro tem um papel. Todos nós temos um papel. E eu e você, como filhos de Deus, nós temos um papel. E o nosso papel, querido, é levar aos pés da cruz. E o nosso papel é pedir misericórdia. O nosso papel é clamar. O nosso papel é reconhecer, Senhor, nós precisamos de Ti. O nosso papel é falar para Deus: Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem compaixão de nós. Senhor, tem compaixão de nós. Porque apesar do Seu zelo, Pai, porque apesar do Seu juízo, o Senhor é um Deus misericordioso. Quantas vezes, pelo pedido, Senhor, de Moisés, o Senhor teve compaixão do povo. E o povo era obstinado, e aquele povo era tão obstinado quanto esse povo de agora, Senhor. E precisou de apenas um homem, Moisés. Apenas um homem para clamar. E hoje nós temos Jesus. Hoje nós temos o nosso Espírito Santo. Temos o Espírito de Deus, nosso intercessor. Vamos nos humilhar, querido. Vamos nos humilhar, igreja. Vamos nos humilhar, igreja Fluir das Águas. Vamos nos humilhar, Mogi das Cruzes. Vamos nos humilhar, Jundiapeba. Vamos nos humilhar, Estado de São Paulo. Vamos nos humilhar, Brasil.
Vamos nos humilhar, mundo, vamos nos humilhar, vamos reconhecer a grandeza do Senhor. Vamos reconhecer a grandeza do Senhor. Vamos reconhecer a nossa dependência nele. Vamos depender somente dele. Vamos crer somente nele. Eu não estou descartando, eu não estou desprezando as precauções, mas tudo começa nele. Tudo passa por ele. Então adore. Você que é adorador, adore a ele. Você não precisa de público, adore. Pega o seu violão e cante. Você que é ministro, ministre. Você não precisa de plateia. Você que é intercessor, interceda. Você que é ministro de dança, dance. Preste o seu culto racional a ele, no secreto. Vamos fazer com que as nossas orações cheguem a ele como um cheiro suave, um incenso agradável. Vamos quebrar diante dele os nossos perfumes, as nossas riquezas. Você está disposto a isso? A quebrar as suas riquezas? Pegue os seus vasos, aquilo que você tem de precioso, quebre aos pés do Senhor. Pegue as suas riquezas, como diz o texto, o ouro, e lance aos ribeiros. Faça dele o seu tesouro. Faça dele o seu Senhor. Talvez, queridos, você que está longe da presença de Deus, talvez você que não conhece esse Deus, mas que você está sendo ministrado por esse Deus, eu tenho certeza que em meio a tantas informações, quando você para refletir, quando você para pensar, algo dentro de você começa a produzir algumas informações que você não consegue entender, que você não consegue discernir, mas eu vou trazer uma clareza no seu coração. É Deus te chamando: filho, vem. Filho, vem. Filho, vem. É tempo de você se render, não por medo, mas pelo temor, não por medo, mas por reconhecer que Ele é o Senhor. Nós não podemos agora, desesperados e com medo de passar uma eternidade no inferno, nos lançarmos aos pés da cruz. Nós precisamos nos aproximar dele, porque Ele é um Deus de amor. Ele nos ama e Ele nunca nos desamparou e nem irá nos desamparar. E mais uma vez eu digo, é um filtro. Deus está nos trazendo para perto. Então, filhos de Deus, não se disperse. Não é porque talvez a sua casa, assim como esta casa, não terá cultos presenciais, que você vai viver de uma maneira dispersa. Se estabeleça, finque as suas raízes em Cristo. Sabe? Faça coisas que você nunca fez. Eu estou fazendo algo que eu nunca fiz, então comece a fazer coisas. Deus está nos desafiando a fazer coisas que nós nunca fizemos. Talvez você nunca grudou na sua mãe, no seu pai, na sua esposa, nos seus filhos e disse: vamos orar. Talvez você nunca fez isso. Faça isso. Comece a fazer coisas novas. Talvez você nunca sentou na sala da sua casa e falou: vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra. Faça coisas novas. Não fique, queridos, distraídos. Não se perca em meio a distrações. É um tempo de proclamação e conclamação, de nos clamarmos ao Senhor, de nos prostrarmos a Ele, de nos alimentarmos, de nos enchermos dEle. Faça coisas que você nunca fez. Ore por alguém. Ajude. Ame ao próximo. Talvez seja um tempo de conserto. Perdoe, seja perdoado. Seja um instrumento de cura e seja curado. Nos tempos, queridos, de maior dificuldade, é que o povo reconhecia a grandeza de Deus. E infelizmente, esse é um ciclo vicioso. E nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, um tempo de choro, um tempo de aflição, um tempo de angústia. E você, filho, querido, você não é menos filho de Deus por se sentir aflito. Não se sinta assim. Porque eu me pego ontem de madrugada, eu me peguei assim aflito, falei: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que está acontecendo? Mas eu falei com Ele, querido. E aquele meu momento de aflição, aquele meu momento de angústia, de desespero talvez,
não me fez menos pastor, não me fez menos filho de Deus, não me fez menos líder. Sabe? Se renda à cruz, se renda a Jesus. Talvez você estava esperando uma oportunidade para conhecer esse Deus, Criador dos céus e da terra. Eis o tempo, amado. Eis o tempo, querido. Agora, falando de uma forma mais restrita aos filhos da casa, nós estamos aprendendo. É tudo novo. Talvez na publicação de domingo, ou no compartilhamento de domingo, nós façamos algo diferente. Eu quero que esteja uma adoração. A adoração não pode parar. A adoração não pode parar. Então nós queremos manter, sabe, aquilo que nós fazemos comumente aos domingos, às terças e às quintas. Hoje é algo experimental. Hoje é algo inédito para mim, o príncipe Anderson que está aqui ao meu lado, pro Vando, o passarinho que está aqui, o Claudemir, não sei mais quem está nos bastidores aí. É tudo novo, para mim é tudo novo. Talvez você viu que nós começamos a fazer muitos testes para que pudéssemos trazer para você, não perfeito, mas um próximo de uma perfeição. Só que nós queremos nos movimentar. Nós queremos nos movimentar, nós precisamos aprender. É um tempo de aprendizagem. Você está disposto a aprender? Você está disposto a aprender? Nós precisamos aprender, sabe, queridos? Precisamos aprender. Nós temos a informação teórica. Como nós somos teóricos no amor? Como nós temos informações sobre o amor? Como nós temos uma instrumentalidade do amor? Mas agora é a prova prática, sabe? Agora é a hora de nós manifestarmos isso. Eu estou amando você quando eu fecho a casa. Eu estou amando você quando eu oro por você. Eu estou amando os nossos anciões quando eu vou protegê-lo, orando, zelando, cuidando dele, falando: não saia de casa. Eu estou amando os meus filhos quando eu falo: fica tranquilo, não precisa se dispor, não precisa se aparecer. Agora é tempo de estarmos no esconderijo do Altíssimo. Mas o esconderijo do Altíssimo não nos faz acomodados. O esconderijo do Altíssimo nos faz dependentes de Deus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. E antes de findar, eu quero orar por você. Eu quero liberar uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história. E você que está chorando, sabe? Você que está aflito. Você que talvez esteja aguardando uma confirmação do resultado, está tão desesperado. Confie em Deus. Filho, confia em Deus. Pai, em nome de Jesus, eu me rendo a Ti, Pai. Eu declaro a minha dependência no Senhor. Senhor, eu declaro, Pai, quanto nós precisamos de Ti, Pai. Quanto nós precisamos de Ti. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós brincamos com aquilo que é sério, nós brincamos com a Tua palavra, nós brincamos com Seus dons, nós brincamos no altar, nós brincamos, Pai. Nós brincamos, ó Deus, com o Teu nome, Senhor, nós profanamos o Teu nome, nós fazemos chacotas com o Teu nome. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor, pela nossa infantilidade, pela nossa imaturidade, pela nossa meninice, Pai. Nos perdoa, Pai.
perdoa, Deus, por nós não sermos tão zelosos, ó Pai, por nós sermos tão negligentes, tão displicentes, tão egoístas, tão egocêntricos, tão obstinados, tão idólatras, ó Pai, tão dominadores. Nos perdoa, Senhor, por nós declararmos que nós servimos a Ti, mas nós caminhamos tão longe do Senhor, Pai. Nos limpa, nos purifica, Senhor, nos sara, Pai. Sara a nossa terra, Deus, mas começa em nós, Pai, começa pelo altar, ó Deus, começa pelas casas de oração, Senhor, porque o Seu juízo sempre começou, Senhor, pela igreja, Pai, porque a igreja, Senhor, ela é displicente, Pai, a igreja, Senhor, que não é a Tua igreja. Nos perdoa, Pai, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós nos humilhamos, Senhor, porque nós reconhecemos que nós precisamos de Ti. Eu me humilho, Senhor, porque eu reconheço, Senhor, que muitas vezes, ó Deus, nós temos falhado, sim. Temos falhado, sim, Senhor, temos falado quando é para nos calarmos, e nós temos nos calado, Senhor, quando é para falarmos. Nós temos, ó Deus, aberto quando é para fechar, e fechado quando é para abrir. Nós temos caminhado por emoções, ó Deus, e não por direções. Nós temos caminhado, Senhor, como obstinados, como rebeldes, mas, Senhor, há um clamor, ó Deus, eu posso ouvir, ó Deus, uma trombeta, Senhor, o som da trombeta, Senhor, o clamor da trombeta, chamando os filhos, ó Pai, para orar, para se humilhar e para buscar a Tua face, para reconhecer os seus maus caminhos, Pai, para pedir perdão, Senhor, pelo pecado da nossa nação. Sara a nossa terra, Pai, sara a nossa terra, sara a nossa terra, e que o Senhor possa enxergar, Pai, luzes, ó Deus, nas casas, altares se acendendo, altares que estavam, Senhor, em meio a cinzas, mas que o Senhor está reacendendo. Eu creio, Deus, que é um tempo de despertamento, é um tempo de alinhamento, mas que é bênção para nossas vidas, mas que no final nós aprenderemos muitas lições, Pai. Obrigado, Senhor, e continua cuidando de nós, como o Senhor sempre o fez. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.